Olá, amigos telespectadores da TV Câmara, da Rádio Câmara 105,3, a TV é 31.3 no seu televisor, tá? Também você que nos acompanha pelas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, está entrando no ar mais um Ourinhos Cast, o podcast do Poder Legislativo. Eu sou o Edu Bala e desde já agradeço a sua audiência. Hoje eu estou recebendo aqui uma das personalidades mais importantes da nossa cidade. Eu posso garantir isso para vocês. Dada a sua contribuição para a saúde da cidade de Ourinhos. Não só para a saúde, como um todo. Mas como ela é uma profissional da saúde, é evidente que ela se esforçou mais, né, para tornar a saúde mais humanizada. Eu estou falando aqui da enfermeira dona Elisca Sedlak, formada na primeira turma da UEL de Londrina, mestrado na Sagrado Coração de Jesus de Bauru, foi coordenadora do curso de enfermagem da Unifil por 10 anos. Então, ela teve a oportunidade de colocar no mercado muitos bons enfermeiros na nossa cidade e na nossa região também. Dona Elisca, um grande prazer em estar recebendo a senhora aqui no nosso podcast. Estou muito feliz e muito lisonjeado. Acho que eu já a entrevistei em outras oportunidades, mas assim, para conhecer um pouco mais da sua vida é a primeira vez. É a primeira vez. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Dona Elisca, a senhora foi da primeira turma da UEL de Londrina, Sim. Enfermagem. A enfermagem, aquela época, ela não era tão... Porque nós tínhamos técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem. Não havia técnicos de enfermagem ainda. Eram auxiliares de enfermagem. E aí, agora, a profissão de enfermeiro mesmo, porque para nós, leigos, todo mundo que a gente via dentro de um hospital era enfermeiro, né? A gente não sabia distinguir se era técnico, se era auxiliar. Hoje, né? Atendente de enfermagem tinha também, né? Era a maioria. Era a maioria. Agora, enfermeiro mesmo, ao que me parece, de uns anos para cá, talvez de 2 décadas para cá, é que começou a se... A senhora se formou há quantos anos lá na UEL? Eu me formei em 1975. Ou seja, na primeira turma do curso de enfermagem. E daquela época para cá, logo que a senhora se formou, a senhora já começou a trabalhar na área? Eu já comecei a trabalhar na área, assim, minha turma na UEL era de 20 vagas, 20 estudantes. Uhum. Era uma turma pequena e todos foram contratados ao final do curso. Lá eu trabalhava no Hospital Evangélico naquela época e havia uma grande demanda de enfermeiros. Todos os nossos professores vieram de Curitiba, porque não havia na cidade enfermeiros em novo, né? quantidade suficiente para levar o curso adiante. Aí, de Curitiba, os professores vieram por se tratar de um curso novo. Sim. Porque em 1975, então, no Brasil inteiro... Eu comecei em 1972, começou o curso. Mas a senhora, antes do curso de enfermagem, a senhora já atuava na área da saúde? Já atuava. Eu me formei pela Escola de Auxiliares de Enfermagem da Santa Casa de Londrina. E trabalhei na Santa Casa de Londrina também como auxiliar de enfermagem. Entendi. Depois passei no vestibular em 1972 e fui para a UEL. Porque na minha família, dona Elisca, eu tenho 3 enfermeiros. 4. A minha mãe, as minhas 2 irmãs e o meu irmão. Só que a minha mãe mesma, que ela foi auxiliar de enfermagem, depois a enfermeira. E ela se aposentou como enfermeira no Hospital do Servidor. Já meu irmão, ele usou isso para poder pagar os estudos dele e depois ele se formou em advocacia. A minha irmã, ela também, como auxiliar de enfermagem, parece que todo mundo usou a enfermagem para se projetar, para poder pagar os seus estudos. Ela se tornou assistente social e a minha irmã mais nova, de auxiliar de enfermagem, ela fez ela se tornou enfermeira
e especializada em parto humanizado e etc. Mas assim, a enfermeira mesmo, ao que me parece, só para os telespectadores entender, é um curso universitário. De 5 anos 5 de anos, duração. que eu considero, na minha santa ignorância, eu considero como se fosse um status de um médico. Né? Talvez... Inclusive, nós temos o direito de usar o título de doutor. Então, a doutora Elisca. Só que quando as pessoas vêm num hospital, numa clínica, eles não sabem distinguir. O médico, quando ele recebe o paciente, a pessoa já chega e fala, oh, doutor. O enfermeiro não, né? Não. O enfermeiro, geralmente só olhando o crachá dele. Mas ainda assim, só para que as pessoas possam entender a grandeza da sua profissão, como a senhora mesmo disse, tem a outorga para utilizar o título de doutor. Sim. Né? E aí, dona Elisca, de Londrina para cá, como é que foi? Como é que a senhora... A senhora era de Londrina? Eu era de Londrina, mas eu não sou brasileira. Eu sou brasileira naturalizada. Meus pais vieram da Eslováquia. Meu pai já tinha estado, na época da colonização de Londrina, ele já tinha estado aqui. Depois ele retornou para a Europa e depois eclodiu a Segunda Guerra Mundial e não podia, as viagens foram suspensas, né? E eu nasci lá e vim para cá com 1 ano e meio de vida. E sempre morei em Londrina, até quando eu vim para Ourinhos. Depois da sua formação, trabalhou lá no Hospital Evangélico, aí veio para a cidade de Ourinhos. Sim. Que ano foi isso, dona Elisca? Eu vim para Ourinhos em 1976. Logo depois logo depois de ter se formado, logo depois de ter trabalhado no Hospital Evangélico. Quando eu entrei na faculdade, não havia o curso técnico de enfermagem ainda no Brasil. O Conselho Federal de Enfermagem estava se estruturando e havia só, na força de trabalho dos hospitais, havia somente os auxiliares de enfermagem, que era um curso de 2 anos, que eu fiz lá na Escola de Auxiliares de Enfermagem da Santa Casa, Mater Terra Admirabilis. E a partir de então, o Conselho Federal de Enfermagem foi se estruturando e trazendo os auxiliares de enfermagem para o curso técnico, que era de maior duração. Eu queria descobrir como é que a senhora veio parar em Ourinhos. Foi a Santa Casa de Ourinhos não tinha enfermeiro naquela época. Tinham passado algumas pessoas, mas ninguém tinha ficado. E mandaram uma emissária procurar lá na Santa Casa de Londrina. Eu estava lá, no momento, dando aula na escola onde eu me formei como auxiliar. E foi feita a proposta, eu vim aqui para Ourinhos com o meu marido e tivemos o primeiro contato com o doutor Eduardo Lotufo, que faleceu há algumas semanas atrás. Ele era o diretor técnico da Santa Casa de Ourinhos e eu fui contratada. Inclusive, naquela época, o hospital estava numa fase muito difícil, administrativamente falando. Tinha 180 leitos, tinha 5 auxiliares de enfermagem só, o resto era tudo técnico de enfermagem. E o corpo clínico da Santa Casa pagava uma parte do meu salário, porque o hospital não tinha condições de pagar. Tal era a situação da época. Financeira e estrutural. Financeira e estrutural. Hospital muito antigo, com a pintura toda desgastada e muito...
eu tive uma impressão muito desfavorável do hospital quando eu entrei. Assim, eu vou voltar para Londrina. Foi um certo choque, né? Mas Ourinhos era toda uma cidade diferente naquela época. Cresceu muito desde então. Aí a senhora aceitou o desafio de Aceitei ser o enfermeira da desafio. Santa Casa. Uhum. Dona Elis, quanto tempo a senhora ficou na Santa Casa? 44 anos. 44 anos. Então a senhora vivenciou um período de seca, né? De seca extrema. Seca extrema. Depois a evolução, porque a Santa Casa de Misericórdia é uma entidade filantrópica. Passaram por ali alguns presidentes. E ao que me parece, de 15 anos para cá, com o Celso Zanuto e com aquela equipe lá, que a Santa Casa começou a crescer mesmo, né? Crescer estruturalmente e oferecer tecnologia para os tratamentos, né? Para se ter uma ideia de como a Santa Casa era naquela época, não existia o SUS. O SUS foi posterior. Existia o INPS. Então, as pessoas eram atendidas pela carteirinha do INPS. E quem não tinha o INPS era atendido como não contribuinte. Inclusive, o termo que se usava naquela época era indigente. Jesus. E é um termo ofensivo, e eu mudei o termo para não contribuinte. Também não é correto, porque todos somos contribuintes do Estado em todas as nossas compras, contribuímos com o ICMS, e sempre foi assim. Mas havia uma grande quantidade de pessoas não contribuintes que eram atendidas pela Santa Casa. Tinha 180 leitos, tinha enfermarias de 15 leitos, parecia do Exército da Salvação. Enfermarias que eu já estava desabituada de ver em Londrina, já não existia mais. E junto com o meu primeiro contato com a Santa Casa, o doutor Eduardo Lotufo tinha uma grande amiga, era comadre dele, dona Vilma Hernandes Coelho, era diretora do Colégio Técnico, que ainda não era nas atuais instalações. Era perto da Igreja Nossa Senhora de Guadalupe. E eu fui contratada para dar aulas no colégio técnico que não tinha nenhum enfermeiro. A senhora começou o curso? Comecei o curso. Ele já estava em curso. Havia uma enfermeira que era esposa de um médico que dava aula lá, e depois ela saiu a instâncias do esposo e eu tomei o lugar dela. Fui a única professora durante 1 ano. O curso todo? Com o curso todo. Eram 20 alunos. Também. 15 alunos, perdão. Que começaram a estagiar lá na Santa Casa. E a Santa Casa tinha uma classificação muito baixa perante o INPS. Estava na 4ª categoria, que era a última categoria, a mais baixa. A mais baixa de todas. Então, os proventos que ela recebia do INPS eram muito pequenos, por causa da estrutura do hospital e pelo fato de não ter um quadro de pessoal gabaritado. Então, esses 15 primeiros técnicos foram extremamente bem-vindos para se somar aos outros 5 auxiliares de enfermagem que já estavam em exercício. A Santa Casa tinha
havia tido uma escola de auxiliares de enfermagem pelas Irmãs do Sagrado Coração. Elas foram embora e fecharam a escola. Então, não tinha nada. Tinha o colégio técnico, que naquele tempo o curso era de 4 anos. Era o ensino médio junto com a parte profissionalizante. E, na época, o administrador da Santa Casa era o senhor Romicildo de Latônia. E ele se esforçou muito em melhorar as condições físicas do hospital. Foram feitas várias reformas e nos próximos 3 anos, a Santa Casa conseguiu sair da classificação da 4ª categoria do INPS para a 1ª categoria. E aí, então, os proventos começaram a melhorar e a Santa Casa começou a crescer. E todo ano tinha uma turma nova de técnicos de enfermagem. Aí já estava estruturado o curso técnico de enfermagem. Pelo técnico. Quer dizer, pelo técnico. Então, para vocês terem uma ideia, a Dona Elisca ela tem uma participação fundamental nessa história, né? Veja como ela já pensava na humanização da saúde. Ela retirou o termo indigente e colocou não contribuinte. Aí depois veio o SUS, né? Mas assim, a sua trajetória é toda em cima da humanização da saúde, né, Dona Elisca? Como o curso técnico era de 4 anos, demorava muito para formar novas turmas. Então eu entrei em contato com o SENAC de Marília para fundar uma classe descentralizada de auxiliares de enfermagem. E foi determinado a Soprame como escola. Era o Dr. Salim Matar, o presidente da Soprame. Sim. E lá, então, através do SENAC de Marília, nós instalamos o curso da classe descentralizada de auxiliares de enfermagem, que ficou alguns anos, até que a legislação mudou e o curso técnico de enfermagem mudou a duração. Para entrar no curso tinha que ter o 2º grau já era um ensino pronto. Médio. Era um ensino médio pronto. E assim nós conseguimos abastecer a Santa Casa com a mão de obra de auxiliares de enfermagem. E a maioria do pessoal, o elemento masculino era muito raro na enfermagem. Ainda até hoje, ainda se ressente disso. E as mulheres, na época, se trabalhava 8 horas por dia. Os turnos eram das 7 às 15, das 15 às 23 horas e das 23 às 7. Era uma carga horária bem diferente do que é hoje. E as mulheres foram instadas a terminar para fazer o curso técnico, o curso auxiliar, precisava ter a 8ª série. E as mulheres todas se mobilizaram e voltaram para a escola. Mesmo com essa carga horária de 8 horas, elas voltaram para a escola. Foi uma grande vitória. As mulheres merecem toda a nossa admiração. Elas voltaram para a escola para poderem fazer o curso auxiliar de enfermagem pelo SENAC ainda. Uhum. E depois de terem a 8ª série, aí conseguiram continuar estudando. Foi uma grande força de trabalho, uma boa vontade, fora de série. Essas mulheres muito corajosas, com família, trabalho e estudo. E
depois ingressaram no curso técnico do Colégio Técnico Jacinto Ferreira de Sá, e muitas turmas se formaram posteriormente. O Colégio Técnico foi sempre um grande colaborador da Santa Casa, fornecedor de mão de obra. E até hoje, né? E até hoje é assim. Só que agora se alia com as universidades locais aqui, que também tem os cursos, o curso superior, né? De enfermagem. Tem duas faculdades com curso superior aqui, e tem a Escola da Santa Casa, o Centro de Ensino da Santa Casa também. Que, aliás, leva o seu nome. Né? Tem o meu nome. Eu sempre digo aqui que as homenagens elas devem ser feitas enquanto as pessoas estão com a gente. Eu estava lá na inauguração, eu fui o mestre de cerimônia da inauguração. Eu me lembro. E eu disse exatamente isso, né? Que boa ideia que a Santa Casa teve de lhe homenagear enquanto a senhora está aqui junto com a gente, ainda vai ficar por muito tempo, que é o Centro de Ensino Enfermeira Elisca Sedlak, que eu, salvo engano, acho que já deve estar na 4ª turma, né? Já está na 4ª turma. E a primeira formatura, dona Elisca, eu ainda fui o mestre de cerimônia também. dos alunos. Foi muito bom de ver a primeira turma ingressando lá na escola e depois ir fazer a formatura desses alunos, né? A gente se sente um pouquinho parte da história. Dona Elisca, 2016 a senhora saiu candidata a vereadora. Sim. E foi uma das mais votadas. Foi. Mas não entrou por questões do coeficiente partidário, né? Exatamente. Como é que a senhora se sentiu? Porque ser votado significa confiança. As pessoas votaram porque confiam na senhora, né? No seu trabalho, na sua trajetória. Nessa época eu já estava trabalhando na Prefeitura Municipal de Ourinhos como enfermeira no Centro de Saúde, com o programa de controle de hipertensão arterial e diabetes. Então, os pacientes de lá, majoritariamente, votaram em mim, porque eu fiz grandes mudanças no programa também de atendimento a esse segmento da população. Ou seja, mais uma vez, a senhora usando a sua experiência para mudar alguma coisa para melhor, né? Vamos lembrar lá da situação do indigente do INSS, assim, pelo que a gente sabe e pesquisa sobre a senhora, Doris, por onde a senhora passou, a senhora usou a sua experiência, mas o seu coração, eu acho que a enfermagem, como toda e qualquer profissão, tem que ser feita com amor. E a senhora exerceu e exerce com muito amor, né? Eu gostava muito do que eu fazia. Em Londrina, no último ano de faculdade, eu escolhi saúde pública. E eu não pude me dedicar à saúde pública por muitos anos, porque estava na área hospitalar. E quando houve o concurso público para enfermeiro, também o secretário da saúde era o doutor Eduardo Lotufo. Novamente, ele. Eu fui admitida na Prefeitura de Ourinhos e trabalhava em 2 empregos, então, na Santa Casa e à noite no Centro de Saúde. Dona Elisca, hoje nós convidamos a senhora aqui para esse podcast, para os nossos telespectadores, para a cidade de Ourinhos e agora para o mundo inteiro, porque nós temos a internet, conhecer um pouco mais da sua trajetória, da sua carreira. Me lembro também que a senhora foi uma grande incentivadora do Banco de Leite Humano. Sim. Né? Porque a gente sabe disso? Porque no rádio nós recebíamos o Dr. Gilberto Severino, o Dr. Zé Luiz de Lima, pediatra, e aí eles faziam uma referência. No tempo da Benê. Né? A Benê foi uma grande colaboradora do Banco de Leite. Então, e tudo isso pela sua ótica, né, de acrescentar mais nas vidas das pessoas, né? Oferecer mais. Então, a senhora foi uma grande pioneira, né? Acho que Deus lhe deu esse dom para que a senhora pudesse mudar as vidas de muitas pessoas. E se a gente olhar para trás, quantas vidas mudaram?
porque a senhora mesmo falou das mulheres, que sequer tinham a 8ª série, e elas viram uma oportunidade de se profissionalizar, voltaram a estudar para se tornar uma auxiliar de enfermagem e ter uma profissão. Né? A senhora foi buscar lá em Marília o SENAC para vir ministrar aulas aqui. A senhora ficou 10 anos como coordenadora do curso de enfermagem da Unifil. E eu sou testemunha disso, porque eu trabalhava lá, as mudanças que a senhora fez para modernizar o curso, para oferecer mais condições de aprendizado para aqueles alunos. E que estão aí no mercado de trabalho, né? Estão. Grande parte dos alunos da Unifil, a maior parte estão na Santa Casa de Ourinhos. Então, tudo isso faz com que a senhora se torne merecedora de muitas coisas, né? Do reconhecimento da população. Mas, assim, numa iniciativa aqui da Câmara Municipal, vamos ter um evento agora, dias 28 e 29 de agosto, dentro do Agosto Lilás, e a senhora vai receber o prêmio Neuza Fleury, né? Muito obrigada. Eu fico muito agradecida pela lembrança. Então, como eu disse agora há pouco, né? As pessoas elas devem ser lembradas, devem ser homenageadas enquanto elas estão junto com a gente. E a senhora, eu tenho certeza, vai ficar muito tempo ao nosso lado, emprestando a sua experiência, porque a senhora não está mais atuando, mas eu tenho certeza que o seu telefone, a sua porta, sempre tem alguém batendo para lhe consultar sobre alguma coisa, não é? Sim, ainda é. Eu queria abrir um parêntese sobre o banco de leite de Ourinhos. Claro. Ele foi necessário quando se fez a UTI infantil da Santa Casa. A UTI, não, quando eu vim trabalhar em Ourinhos, não tinha UTI, nem a de adulto e nem infantil. A infantil veio bem depois. O Dr. Roberto de Carvalho é que criou a UTI adulto na Santa Casa. E a UTI infantil tinha uma grande parcela de prematuros que precisavam de leite materno. Então, por isso foi criado o banco de leite. E também na Soprame. A Soprame sempre foi aquele edifício, foi um grande parceiro da Santa Casa. Que hoje abriga lá o centro de ensino, né? Agora mudou. Ele não está mais lá. Não está mais lá, está em reforma. É porque cresceu, né? Cresceu. Tá vendo? Dona Elisca veio trazer informação nova para a gente aqui. Dona Elisca, muito obrigado pela sua disponibilidade de vir aqui ao nosso estúdio, falar um pouco da sua vida, da sua carreira, falar e a gente oportunizar, como eu disse, as pessoas de Ourinhos, a nossa população, de conhecer um pouco mais do seu trabalho e de tudo que a senhora fez e ainda faz pela saúde da nossa cidade. A senhora quer acrescentar alguma informação? Eu gostaria de acrescentar apenas que quando eu estava na Unifil, eu não era Unifil ainda, era só Fil. Eu fiz o curso de mestrado lá em Bauru para poder trazer uma pontuação melhor para o curso. E com isso eu consegui aumentar os meus conhecimentos na área de saúde pública. E poder passar isso e passar para os alunos. Tá vendo? São algumas das muitas contribuições da Dona Elisca Sedlak para a nossa cidade. Dona Elisca, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Sempre à disposição. Pessoal, hoje eu conversei aqui no Ourinhos Cast com a Dona Elisca Sedlak, a doutora Elisca, enfermeira, cujo papel é fundamental. Não tem como a gente projetar a saúde do nosso município de Ourinhos se nós não pesquisarmos, não olharmos para trás e vermos tudo que a Dona Elisca fez. Evidente que não fez sozinha, ela citou aqui o Dr. Eduardo Lotufo, que nos deixou recentemente, o Dr. Éder Carvalho, o Dr. Roberto Carvalho, o Dr. Zé Luiz de Lima, pessoas que ainda estão aí trabalhando pela nossa saúde de forma abnegada.
Muito obrigado. Continue sintonizando o 31.3 do nosso canal da Câmara, né? TV Câmara, 105,3 da Rádio Câmara e pelas redes sociais também. Gratidão pelo hoje, para sermos merecedores daquilo que almejamos amanhã. Um forte abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima!